Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui por intermédio deste vídeo para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. Mas antes, quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, meu Deus, vamos aqui fazer menção da Tua poderosa palavra. Peça ao Senhor, meu Deus, que me use como instrumento para falar com vidas, Pai, neste momento. E que o Senhor visite cada vida que está assistindo esse vídeo neste momento, repreendendo, meu Deus, toda obra maligna, destruindo, meu Deus, as fortalezas que luta constantemente para impedir, ó Pai, que venhamos ao conhecimento da Tua poderosa palavra e por fim ser liberto por ela. Porque é a Tua palavra, Senhor, que nos liberta. Meu Deus, eu peço neste momento, em nome do Teu Filho amado, o nome que é sobre todos os nomes. Visita a Tua serva, visita o Teu Filho, ajude-o, Senhor, levanta-o, capacita, opera na vida dele, na vida dela, de uma forma sobrenatural. E o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 18. Está escrito assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Meus queridos, eu vou falar aqui especificamente de um grupo de pessoas. E dentro deste grupo de pessoas, que são servos e servas de Deus, ou seja, pessoas que outra hora, em algum momento da sua vida, entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E desde então, segue a sua caminhada em Cristo Jesus. Porém, não houve uma libertação completa. Não houve uma transformação completa da sua vida. Então nós vamos aqui estar tratando especificamente de um grupo de pessoas, ou seja, servos e servas de Deus, que ainda permanece preso no pecado de prostituição. E nós vamos entender o que é o pecado de prostituição, fornicação, enfim, partindo aqui desse texto. Dentro do grupo que é este grupo que serve a Cristo, que está na igreja, que ora, que participa dos cultos, muitos deles já tem um cargo eclesiástico, que está acima do altar, prega a palavra de Deus, vive fazendo a obra de Deus. No entanto, permanece preso em algumas práticas pecaminosas relacionadas ao sexo, porque o texto que nós acabamos de ler aqui, ele trata exatamente desta área, da pornografia, da prostituição, relacionado ao nosso corpo físico, ao contato, ao toque. A palavra prostituição, em outras traduções está fornicação, ela no grego, ou seja, a língua a qual foi escrita o Novo Testamento, é porneia. E esta palavra porneia, ela tem um vasto tem muitos significados dentro dessa palavra porneia. E um desses significados é prostituição, fornicação, a sensualidade, o sexo ilícito. E nós vamos compreender estas coisas. Tem pessoas que servem a Cristo, que faz até mesmo a obra de Deus, mas que ainda permanece preso na prática da prostituição, da pornografia. Dentro do grupo daqueles que já servem ao Senhor, que estão presos nesta prática, tem um grupo que pratica isso conscientemente, sem ter o menor desejo de largar esta prática. Mas tem outro grupo que pratica isso, no entanto, quer deixar a prática, mas não consegue por algum motivo. Então o propósito desse vídeo é alcançar essas pessoas. E eu estou aqui como servo de Deus para ajudar também, para orar, claro, pelos aqueles que querem uma mudança, uma transformação. Porque é bem verdade que quando nós servimos a Cristo, estamos na igreja, que passamos a imagem para muitas pessoas de que somos uma coisa e na verdade nós somos outra coisa.
por trás dos bastidores, aquela pessoa que passa a imagem de um servo e de uma serva, na verdade é outra pessoa. Mas tem pessoas que estão nesta prática, mas querem deixar e não conseguem, como eu acabei de falar anteriormente. E tem pessoas que praticam a pornografia, mas não se importam, a sua mente já se cauterizou. A sua mente já está cauterizada e a pessoa pratica aquilo ali como se fosse algo normal. E desde já, para as pessoas que se encontram nessa situação, o que espera essas pessoas é o inferno. E por fim, a condenação do lago de fogo, ou seja, a banição da presença de Deus eternamente. Para essas pessoas que essa mente já se cauterizou, que continua proferindo o nome de Cristo, mas continua na pornografia. Continua visitando sites, se masturbando, praticando sexo ilícito, homossexualismo. Tudo isso são práticas ilícitas, ou seja, são prostituições. Amém? Mas aquele grupo que pratica isso, mas quer se libertar e tem se esforçado, no entanto não tem conseguido, neste vídeo eu vou deixar aí até o meu número do WhatsApp, para aquele que quiser entrar em contato. Nós vamos aí juntamente orar com você que quer a mudança, a transformação. Eu faço questão de estar aí ajudando você, serva e servo, independente do sexo. Amém? Então observe, tem pessoas que estão presas neste momento, visitando sites de pornografia, que pratica a masturbação. Isso, jovens, quantos jovens neste momento praticam a fornicação? Talvez você se pergunta, Marcelo, o que é a fornicação? Se você for para 1 Coríntios 5, você vai ver Paulo tratando de um assunto, de um determinado assunto que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ou seja, a fornicação é o ato sexual fora do casamento, entre duas pessoas que não é casado, entre duas pessoas que ainda não casaram legalmente diante do Senhor Jesus. Então, quando tem relações, a pessoa está em fornicação. E um detalhe muito importante, a fornicação ou a prostituição não só se dá quando você pratica literalmente, quando o ato é consumado, quando ali há o toque de ambos os corpos. Não, a fornicação como a prostituição se dá dentro do nosso coração. Ou seja, uma pessoa que não é casada, quando olha para uma mulher na rua, um homem, ou no caso uma mulher, e ali deseja, a pessoa já está cometendo fornicação, a pessoa já está praticando a fornicação. A impureza, a Bíblia fala da impureza, ou seja, é o pecado que ele é gerado dentro de nós. Quando a pessoa vai fazer qualquer coisa, dentro da pessoa já foi consumado, já foi gerado, já foi formado aquela prática, e a pessoa vai lá só consumar o que já está no seu coração. Então, como está escrito em Mateus 5:28, aquele que atentar numa mulher para a cobiça, já no seu coração cometeu adultério com ela. Observe que aí fala de 2 mandamentos, dos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Cobiça e adultério. Observe que a cobiça leva ao adultério. Quando a pessoa pratica o adultério ou a fornicação com alguém, o toque, antes no seu coração já foi formado aquele desejo, já foi formado aquele desígnio. A pessoa só está ali consumando aquilo que já estava no seu coração anteriormente. Então a cobiça é o pecado de desejar, olhar e desejar. Logo após a cobiça vem a prática ou da fornicação, no caso se a pessoa for casado, o adultério. Então o pecado ele é formado dentro de nós e somente Jesus pode nos libertar. Por isso que através do sacrifício de Jesus nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele opera na vida do crente para libertar do pecado que está no crente, transformando o seu coração, trazendo e colocando dentro do crente a natureza de Deus. Somente Deus pode fazer isso. Então observe, fornicação, relação fora do casamento. Adultério, relação dentro do casamento. Ou seja, um dos cônjuges está traindo, um dos cônjuges está visitando o site, um dos cônjuges sai com outra pessoa,
um dos cônjuges cobiça. Então tudo isso, a pessoa está praticando a pornografia, a prostituição, a impureza. A pessoa está preso neste pecado concernente à área sexual. E isso pode levar à condenação eterna. Mas repito, estou falando aqui para um grupo de pessoas que se divide em duas partes. Pessoas que praticam isso há anos, mas não têm o menor desejo de abandonar essa prática. E pessoas que praticam isso há anos ou há meses, mas que desejam ser liberto dessa prática, porque tem o conhecimento das Escrituras e sabe que é pecado. No entanto, a pessoa não consegue ser liberto pelas suas próprias forças, a pessoa já não consegue mais orar, a pessoa já não consegue mais jejuar, a pessoa já não tem mais o desejo pela palavra. Por quê? Porque tudo isso, o desejo pela palavra, o desejo de orar, o desejo de jejuar, as práticas espirituais que nos levam a se aproximar de Deus, isso vem através da atuação do Espírito Santo na vida do homem pecador que se converteu a Cristo, ou seja, que entregou a vida para Cristo. Tudo isso provém do Senhor por intermédio do seu Espírito. Se nós não temos o Espírito Santo, porque a pessoa entristece e por fim termina, ou seja, extinguindo ele da sua vida, porque começa a princípio, o pecado vai entristecer o Espírito Santo. Como está escrito em Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais está selado para o dia da redenção, ou seja, a redenção para o dia da libertação. Quando o crente entrega a vida para Cristo, ele é selado com o Espírito Santo. Ou seja, ele passa a ser propriedade de Deus, particular de Deus. Ele passa a ser um instrumento que vai servir somente a Deus, consagrado a Deus. É uma propriedade peculiar do Senhor Jesus. Foi selado. O selo do Espírito Santo é o penhor, ou seja, é aquilo que nós temos por esperança de que um dia Cristo vai voltar, porque Ele nos deu um penhor, que é o Espírito dele que está sobre nossa vida. Mas quando a pessoa começa a praticar o pecado, no caso aqui nós estamos tratando da pornografia, a pessoa pratica e continua a praticar. Quando a pessoa começa a praticar o pecado, o Espírito Santo ele se entristece. Quando a pessoa persevera a praticar o pecado, ou seja, pratica hoje, pratica amanhã, continua no mesmo pecado, a pessoa vai extinguir, que é o que Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 19. Não extinguais o Espírito. Ou seja, em outra tradução, como a NVI, está escrito, não apague o fogo do Espírito. O que Paulo está trazendo ali para nós é dizendo que atitudes e práticas que nós podemos praticar pode impedir a atuação e a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida do homem pecador que entregou a vida para Cristo. Isso acontecendo, a pessoa não pode ser convencida dos seus pecados, pois quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, como está escrito em 16, a partir do versículo 7, quando o Senhor faz a promessa ao seu discípulo, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Observe que o Espírito de Deus, o Consolador, é quem nos convence dos nossos pecados e da nossa vida de engano, a nossa vida errada, que nós achamos que estamos vivendo certo. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, começa ali um princípio de avivamento. Mas só que isso tem que continuar. Ou seja, nós temos que permitir, através da leitura da palavra, através da oração, permitir que o Espírito Santo ele continue atuando na minha vida, para que cada dia eu venha amadurecer mais, cada dia eu venha ser mais purificado, mais transformado, liberto de todo o pecado e assim, por fim, alcançar a vida eterna, que é o objetivo e o propósito pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Amém? Então é o Espírito de Deus que me convence e te convence, uma vez que eu tenho o entendimento das Escrituras e eu permito, dou essa liberdade para que ele me convença. Por isso ele tem que habitar dentro de mim e dentro de você. E habitando dentro de você, dentro de mim, ele vai nos levar a buscar a Deus.
Porque o Espírito Santo só aprova as coisas que é agradável ao Senhor. Como está escrito em Efésios 5, versículo 9 e 10, você pode estar lendo. Ele é o Espírito da verdade, da justiça, ou seja, ele nos leva a praticar a verdade, ele nos leva a praticar a justiça, aprovando aquilo que agrada ao Senhor, não aquilo que agrada a nós. Então essa é a função do ministério do Espírito Santo de Deus. Então, se apagado, como o crente será, ou seja, regenerado? A regeneração, a transformação é aqui dentro. Nós estamos numa matéria pecaminosa, um corpo corruptível, um corpo de pecado. Por isso esse corpo não entra no céu, ele tem que ser transformado. Mas ao crente é dado o Espírito Santo para que a sua vida seja transformada. Então, esse grupo de pessoas que nós estamos aqui neste momento comentando, que é os crentes, está dividido em duas partes, em dois grupos. Pessoas que estão na pornografia, eu repito, sempre está nas redes sociais, se masturbando, saindo com outras pessoas. Isso tanto casados como solteiros. Solteiros, muitos também estão na prática da fornicação. Dentro da igreja louvando, dentro da igreja participando do grupo de jovem. Não adianta a gente ter esse entendimento errado de que está dentro da igreja, vivendo na prática do pecado sem querer abandonar ele. Uma coisa é nós pecar e sentir dentro de nós o desejo de mudança e correr atrás dessa mudança. Tem pessoas que se encontram desta maneira. Esse é o grupo que quer mudança. Esse é o grupo que não consegue se libertar da fornicação, da prostituição, mas que quer mudança. E tem outro grupo que já pratica isso há muito tempo, está em cima dos altares, está fazendo a obra, mas não tem o menor desejo de abandonar o pecado. E isso, como eu falei anteriormente, levará à banição da face de Deus eternamente as pessoas que vivem desta maneira e vai permanecer desta maneira por causa do gozo do pecado, por causa da alegria do pecado. Mas você que vive, está praticando isso, mas que quer mudança, não aguenta mais essa vida, porque conhece a verdade, no entanto não consegue praticar ela, estou passando aqui através desse vídeo para ajudar vocês, para ajudar cada um de vocês que quiser. Eu vou deixar meu número aí do WhatsApp, nós vamos orar, nós vamos jejuar e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, tu serás liberto. O homem, ele está preso e cativo no pecado. Amém? O que prende o homem? Qual é a prisão do homem? É o pecado. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos. Aqui vamos ler aqui no livro de Provérbios capítulo 5. Provérbio capítulo 5, o versículo 22 está escrito assim. Olha só o que está escrito. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, qual é a prisão do homem? O homem está preso em quê? Como um cárcere, como uma cadeia. É o pecado. A pessoa que vive na prática do pecado está preso, cativo pelo pecado, e o diabo domina sobre a sua vida. E permanecendo assim, a pessoa não pode entrar no reino de Deus. Tem que ser liberto, tem que ser regenerado pelo nosso Senhor e Salvador. Quero ler mais um texto para nós terminar aqui, em Isaías 42, o versículo 7. Está escrito assim: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías profetizando aqui a respeito do Messias e aquilo que ele ia fazer quando se manifestasse, como já se manifestou há quase 2000 anos atrás. Ou seja, abrir os olhos do cego, tirar da prisão os presos, do cárcere os que jazem em treva. Ou seja, quando em treva é o pecado. Quando a pessoa está em treva, a pessoa está em cárcere, como se estivesse dentro de um carandiru, entre 4 grades, literalmente falando. A pessoa está presa, aprisionado no pecado e dominado pela ação de Satanás. E a pessoa permanecendo assim, ela pode perder a vida eterna se não houver arrependimento. Então a palavra neste momento para os nossos corações: arrependei-vos. E o arrependimento é deixar a prática do pecado e seguir em novidade de vida, ou seja, se santificando cada dia mais, como está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Ao que é santo, santifique-se mais. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.